Olá, galerinha do sexto ano do ensino fundamental, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Nayara, da disciplina de Ciências, e nós vamos dar continuidade ao nosso plano de estudos tutorados, o nosso PET, volume 4. Iniciando a semana 2, com o tema Separação de Misturas, e esse conteúdo você encontra nas páginas 31 a 34 do PET, volume 4. Vamos recordar algumas informações importantes que nós aprendemos, que nós estamos vendo desde o PET 3. A matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. E a matéria é composta por pequenas partículas denominadas átomos. Os átomos vão ser representados aqui através de esferas coloridas para facilitar o nosso entendimento, mas nós vimos já nas semanas anteriores, como é o átomo, nós vimos que ele é uma partícula formada por outras partículas subatômicas, nós vimos os nomes dessas partículas, os prótons, os nêutrons, os elétrons. Então, se você não viu ou se você não lembra, dá uma olhadinha lá nas semanas anteriores, na semana 1 do PET 4, na semana 4 do PET 3, nós já começamos a falar sobre os átomos. Os átomos interagem entre si e podem se agrupar formando as moléculas. Então, a matéria é formada pelos átomos e os átomos se agrupam dando origem às moléculas. Então, como nós combinamos, cada átomo está sendo representado aqui por uma bolinha colorida. Então, aqui eu tenho uma molécula formada por dois átomos diferentes. Aqui eu tenho uma outra molécula formada por três átomos, sendo dois átomos do mesmo tipo, aqui da mesma cor, e um átomo diferente. Então, dois tipos de átomos. Um exemplo clássico de molécula é a molécula de água, essa substância tão importante na nossa vida, no nosso dia a dia, fundamental para a existência da vida no planeta. Uma molécula de água é composta por dois átomos do elemento químico hidrogênio e um átomo do elemento químico oxigênio. Então, dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, dando origem a uma molécula de água. Nós chamamos de H2O. Quando as moléculas de um mesmo tipo se agrupam, dão origem a uma substância. Então, os químicos consideram que uma substância é uma porção da matéria que tem propriedades e características bem definidas. Então, como nós vimos, a molécula da água, H2O, dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, essas moléculas elas podem se combinar, dando origem a uma substância. Então, a água, a substância que nós conhecemos muito bem, é formada pela combinação de muitas e muitas moléculas de H2O, formada por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. As substâncias podem ser simples ou compostas. Então, vamos recordar o que são substâncias simples. São aquelas substâncias formadas por átomos de apenas um elemento químico, ou seja, são substâncias formadas por apenas um tipo de átomo. Então, aqui nós temos exemplo de uma substância simples formada apenas por átomos de hidrogênio. Um outro exemplo de substância simples formada apenas por átomos de carbono. Um exemplo, uma amostra de uma outra substância simples formada por átomos apenas de oxigênio, certo? Então, as substâncias formadas por apenas um tipo de átomo, pelo mesmo tipo de átomo, são consideradas substâncias simples. Já as substâncias compostas são aquelas formadas por diferentes elementos químicos, ou seja, são substâncias formadas por diferentes tipos de átomos. Então, aqui nós temos alguns exemplos de amostras de substâncias compostas. Como nós podemos ver, cada bolinha representa um átomo, e nós temos aqui bolinhas de diferentes cores, significa que existem diferentes tipos de átomos. Um exemplo de uma substância composta é a água. A água é composta por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Então, são formados por átomos de diferentes tipos, sendo dois de um tipo de elemento químico e um de outro elemento. Então, substância composta. Nós vimos então que os átomos formam as moléculas as substâncias, e essas substâncias podem ser puras ou misturas. Uma substância pura é aquela substância formada por apenas um tipo
de substância. Por exemplo, a água destilada, oxigênio e diamante. Já uma mistura é formada por duas ou mais substâncias, é uma mistura de substâncias. No nosso dia a dia, nós temos exemplos como o café e o leite, o suco, o shampoo, são todas substâncias formadas por misturas, né, de diferentes substâncias. Um exemplo aqui é a água, que é uma substância pura, misturada, né, quando se adiciona ao sal, que também é uma substância pura, nós temos uma mistura, que é a mistura de água e sal. As misturas também podem ser classificadas em homogêneas e heterogêneas. Uma mistura homogênea é aquela que apresenta uma única fase, né, onde eu não consigo distinguir quais são as substâncias que estão ali misturadas, mas uma substância heterogênea eu consigo diferenciar claramente, né, visualmente, eu consigo visualizar as substâncias ali misturadas. Um exemplo, a água do mar é uma substância homogênea, ela tem várias substâncias ali dissolvidas nela, né, vários sais, nós sabemos que a água do mar é salgada, mas eu não consigo ver, se eu pegar um copo aqui de água do mar, para mim só tem água ali, eu não consigo ver as outras substâncias porque elas estão dissolvidas ali. Já a água e a areia, por exemplo, a areia ela não se dissolve completamente, ela não se dissolve totalmente na água, né, então ela vai ficar aqui, ó, no fundo do copo, e quando eu pegar esse copo eu vou visualizar claramente as duas fases, a água e a areia no fundo, então eu tenho uma mistura heterogênea. Lembrando que essa é uma revisão de um conteúdo que já foi trabalhado na semana 1, se você não viu, volte lá e assista o vídeo da semana 1. Bom, então depois de rever os conceitos importantes, de relembrar o que são substâncias, substâncias puras e misturas de substâncias, vamos seguir. A maioria dos materiais existentes na natureza encontra-se sob a forma de mistura homogênea ou heterogênea. Para que o homem pudesse utilizá-las, foi necessário criar métodos para se separar diversas substâncias, como o sal de cozinha da água do mar, por exemplo, ou os componentes do petróleo, as impurezas da água contaminada, etc. Para se separar as substâncias presentes em uma mistura, é preciso conhecer as suas características, como sua composição, sua densidade, o tamanho, a capacidade delas de se dissolver e ser dissolvida por outros materiais, temperatura de fusão e ebulição, quantidade de fases presentes na mistura, dentre outras. Em uma mistura homogênea temos dois componentes, o soluto, que são as substâncias que podem ser dissolvidas, e o solvente, que é a substância que vai dissolver. Então, um exemplo, a água e o sal. Se eu pegar uma colher de sal e jogar dentro de um copo d'água, aquele sal ele vai se dissolver na água, não é? Se eu misturar ali, daqui a pouco aquele sal desaparece, ele fica todo dissolvido na água. Isso significa que o sal é a mistura, é a substância que se dissolve, né? Enquanto que a água é a substância na qual o soluto vai se dissolver, é o solvente. A água é considerada o solvente universal, pois dissolve a maioria das substâncias. Um exemplo de mistura homogênea, né? Um outro exemplo, temos a água com açúcar. Nesse sistema, os cristais de açúcar. Um outro exemplo de mistura homogênea é a água e o açúcar. Nesse sistema, os cristais de açúcar representam o soluto e a água o solvente. Vamos conhecer alguns métodos de separação de misturas homogêneas. Então, para que essas misturas sejam separadas, para que nós pudéssemos utilizá-las, né, no nosso dia a dia, foram necessários se criar alguns métodos. Então, vamos conhecer os principais. Então vamos conhecer o nosso primeiro método de separação de misturas homogêneas, a vaporização ou evaporação. Consiste em deixar a água da mistura, o solvente, evaporar pelo calor do sol, separando-a do soluto. Então o solvente evapora e o soluto fica, então dá para separar a mistura. Esse processo é utilizado nas salinas para separar o sal da água do mar, por exemplo. No processo de evaporação, o líquido se perde para a atmosfera devido à temperatura, né? O sol faz a água evaporar. Mas, se quisermos obter o líquido novamente, precisamos de utilizar um outro processo mais sofisticado, que é a destilação, que nós vamos conhecer em seguida. Então, a vaporização
é utilizada, né, nas salinas, e é interessante quando não se tem interesse no líquido, porque o líquido evapora e se perde, né? Agora, e se eu quiser separar a mistura, mas utilizar o líquido? Então, o líquido não pode se perder. Então, vamos conhecer o próximo método. Então, vamos conhecer a destilação simples. A destilação simples é usada para separar componentes de uma mistura de um líquido e um sólido dissolvido, como a mistura de água e sal. Neste processo de destilação simples, usa-se um aparelho chamado destilador. Então, aqui está sendo utilizado o exemplo da água e sal novamente, só que lembrando que no processo de vaporização, no processo anterior que nós vimos, né, no método anterior, a água ela evapora e se perde na atmosfera. Aqui na destilação, nós conseguimos aproveitar este líquido, certo? Então é utilizado um aparelho chamado de destilador. A substância que entrar em ebulição primeiro, ou seja, que passar para o estado de vapor primeiro, produzirá o vapor que passará por um tubo condensador resfriado externamente por uma corrente de água fria. O vapor se condensa, volta ao estado líquido e escorre até ser recolhido em um frasco. A outra substância fica no recipiente da fervura. Então vamos ver uma imagem? Então aqui nessa imagem nós conseguimos visualizar a representação de uma destilação simples feita por um destilador. Então este aparelho funciona da seguinte maneira: inicialmente nós temos aqui um bico de Bunsen, que é um aparato que libera uma chama. Essa chama vai aquecer a solução que estiver aqui nesse recipiente. Aqui no exemplo é uma solução de água e sal. Então, com o calor do fogo, a solução vai se aquecer, certo? E a substância que entrar em ebulição, no caso que passar do estado para o estado gasoso, vai formar um vapor. Esse vapor ele vai sendo conduzido por aqui, né? Por esse tubo. Esse tubo é chamado de condensador. E o condensador ele é resfriado externamente por uma corrente de água fria. Aqui nós temos uma mangueira que está trazendo água para essa parte aqui, né? Externa ao condensador. Essa mesma água ela está sendo recolhida aqui nessa região e sendo devolvida para a pia, né? Está sendo retirada daqui para que essa água ela siga um fluxo, né? Seja uma corrente de água. Então essa água ela vai resfriar o vapor aqui no interior deste tubo, desse condensador, que vai passar para o estado líquido novamente, né? O vapor vai passar para o estado líquido. Nós temos aqui a condensação acontecendo. Então, essa água, né, que evaporou vai ser recolhida aqui por este segundo recipiente, e depois que toda essa solução, que toda essa água evaporar, vai restar aqui o sólido. Então, através desse processo, é possível separar uma mistura, né, separar as substâncias de uma mistura, sem se perder, né, a água que evapora, a substância que evapora. Vamos falar agora da destilação fracionada, que é o segundo tipo de destilação que nós vamos conhecer e o terceiro método de separação de misturas. A destilação fracionada é um método utilizado para separar a mistura homogênea de líquidos com temperaturas de ebulição próximas. Então imaginem que eu tenho uma mistura com vários líquidos, né, e eu preciso separar essas substâncias, preciso separar esses líquidos. Se eu utilizar o método de destilação simples, não vai funcionar, porque lá a ideia é aquecer a mistura para que uma substância evapore enquanto a outra fique. Então eu separo as duas. Mas aqui eu tenho uma mistura de vários líquidos, e se eu aquecer essa mistura, todos eles vão evaporar mais ou menos ao mesmo tempo ali, vão se misturar de novo, então não funciona. A destilação, na destilação fracionada, a solução ela é aquecida e separa-se inicialmente o líquido com menor temperatura de ebulição, ou seja, aquele que evapora primeiro. E assim sucessivamente. Então, evaporou uma substância, né, evaporou ali o primeiro líquido, separa. Aí depois aguarda mais um pouco, o segundo que evaporar, separa. Então, ele é feito de forma fracionada. O petróleo extraído do subsolo é um líquido formado por uma mistura de várias substâncias que são separadas nas refinarias pela destilação fracionada. O petróleo é uma fonte de substâncias conhecidas como hidrocarbonetos, ou seja, substâncias que apresentam carbono e hidrogênio em sua composição. Então, todas as substâncias que estão presentes ali no petróleo são importantes e são utilizadas distintamente. E para isso é necessário, então, realizar a separação dessas substâncias que estão ali misturadas através da destilação fracionada.
Para a separação dessas substâncias, o petróleo é aquecido, vaporiza-se e sobe por uma torre. Em cada nível da torre, condensa-se uma fração do petróleo de acordo com a sua temperatura de ebulição e o líquido é recolhido, resultando em vários produtos, por exemplo, a gasolina, o querosene, o óleo diesel, o gás de cozinha, etc. Vamos ver uma imagem para facilitar o nosso entendimento. Então aqui, através dessa imagem, nós conseguimos ver a destilação fracionada acontecendo numa refinaria de petróleo. Então esse petróleo ele é aquecido e cada nível aqui representa uma substância que evapora, né, e é extraída separadamente, e aqui nós temos os produtos que são fabricados a partir dessas substâncias, né, o gás combustível, gasolina, combustíveis de avião, de navio, óleos lubrificantes, óleo diesel, nafta, etc. E eu vou sugerir um vídeo do YouTube para vocês. O nome deste vídeo é Utilização do Petróleo, Destilação Fracionada, que mostra a destilação fracionada ocorrendo, né, na refinaria de petróleo. Vocês encontram esse vídeo através deste link aqui, que eu vou disponibilizar para vocês depois nos grupos e na descrição deste vídeo. Vamos iniciar as atividades então da semana 2 do PET 4. Qual a importância dos métodos de separação de misturas para a sociedade? Bom, a maioria das substâncias existentes na natureza encontram-se sob forma de misturas. Para que consigamos utilizá-las, é necessário separá-las. Então, através desses métodos, nós conseguimos separar as substâncias e utilizá-las. 2. Por que a água é denominada solvente universal? Porque a água dissolve a maioria das substâncias existentes. 3. Cite uma vantagem da destilação simples em relação à evaporação na separação de misturas. Através da evaporação, o líquido evapora e se perde. Através da destilação simples, este líquido pode ser aproveitado. 4. Você conheceu neste capítulo alguns métodos para separar misturas. Agora, indique os métodos que podem se aplicar em cada caso. Bom, então letra A, álcool e água. Para separar o álcool da água, nós podemos utilizar a destilação fracionada, pois como se tratam de dois líquidos, a separação simples não vai funcionar e a evaporação também não. Então é necessária a destilação fracionada para que separe cada um dos líquidos, né, em seu momento de evaporação. B. Água e sal. Para separar uma mistura de água e sal, a gente pode utilizar ou a destilação simples ou a evaporação. Caso não tenha problema a água se perder na atmosfera, evaporação. Agora, a destilação simples, eu aproveito as duas substâncias. C. Petróleo. Como nós vimos, o petróleo ele é separado, né, as substâncias ali são separadas através da destilação fracionada. 5. Um dos métodos de separação do sal de cozinha da água do mar é feito em salinas, comuns em diversos estados da região Nordeste. A água do mar é colocada em grandes recipientes de pequena profundidade construídos na areia. Com a ajuda do sol e dos ventos, que são intensos nessas regiões, ocorre um processo físico de separação em que o sal de cozinha e outros componentes sólidos vão se depositando no fundo dos tanques. Com base no texto acima, responda. Letra A. Qual é o nome do processo físico que auxilia na separação do sal de cozinha e água? Evaporação. B. Quais são os pré-requisitos necessários da região para que o sal possa ser separado? É necessário ser uma região litorânea, né? Porque a água do mar tem que estar ali disponível, com bastante sol e vento. C. Que outro método pode ser utilizado para a separação de sal e água nestes casos? Bom, além da evaporação, também podemos utilizar a destilação simples. Bom, pessoal, então chegamos ao fim de mais uma semana. Essa foi a semana 2 do PET Volume 4. Eu espero que vocês acompanhem as aulas, acompanhem as explicações, façam as atividades no caderno, tirem suas dúvidas e preencham os formulários para que eu possa receber a atividade de vocês e registrar a participação. Caso tenham alguma dúvida ou precisem de ajuda, sabem que podem contar comigo, estou disponível lá nos grupos do WhatsApp, é só me mandar uma mensagem. Pessoal, então eu vou ficando por aqui. Abraços e até semana que vem. Tchau, tchau!